Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Tema do dia 27/11, 30 de outubro de 1929. Quem vive no querer divino pode girar em todas as obras de Deus e adquire os direitos divinos. O doce encanto do Fiat onipotente com sua luz me tem como uma eclipsada nele, e eu não sei ver outra coisa que todos os seus atos, para pôr neles, como selo meu, amo-te, sobre cada um para pedir-lhe o reino da sua divina vontade, no meio das criaturas. É o tão importante martírio da atenção que a gente deve ter. Coisa essa que nem ser, nem é um martírio, mas é um retorno à ordem. Como é duro no primeiro momento para a criatura largar de si para ocupar-se de Deus. Mas é este o propósito a qual fomos criados. É este o estar na ordem, né? No propósito ao qual fomos criados. O ocupar-se de si mesmo é desordem, é vontade humana. Então, como ela disse, o doce encanto do Fiat onipotente, com sua luz, me tem como eclipsada nele. E eu não sei ver outra coisa. Né? Eu não sei ver outra coisa assim da criatura que retornou à ordem. Né? Assim, o Filho da Divina Vontade. Eu não sei ver outra coisa que todos os seus atos, para pôr neles, como selo meu, amo-te, sobre cada para pedir o reino da divina vontade no meio das criaturas. Então, a criatura, na sua vontade humana, diante de determinadas situações, ela clama, né? Que tragédia! Que tragédia aconteceu com tal pessoa e essa situação? E o Filho da Divina Vontade não, né? Ele diz Fiat, 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 né? E glorifica e louva a Deus, né? Porque conhece a vontade de Deus, porque ela vive nesse propósito divino, nesse âmbito divino, e vê tudo, os atos divinos, né? A luz da divina vontade. Porque Deus nada faz à criatura, né? Tudo que lhe acontece é um cuidado de Deus para levá-la à salvação de sua alma, né? Nunca o contrário. Então não tenho que ver algo, uma situação, né, não nada agradável, como um abandono de Deus, como uma tragédia que Deus permitiu. Não, pelo contrário, ele permitiu, né, não para ser uma tragédia, mas um ato de salvação para essa criatura. É que a gente, na nossa vontade humana, né, cega e obscurecida e egoísta, não vê o propósito divino, né? O que Deus quer, o que Deus está fazendo com esta ou aquela situação. Então, a importância de retornarmos à ordem o quanto antes e vivermos o propósito ao qual fomos criados, que é, né, o conhecer a Deus, amar e conhecer e tornar com que seja conhecido, né, esse Deus que é nosso Pai. Como eu disse aqui, sobre cada um para pedir-lhe o reino de sua divina vontade no meio das criaturas, a gente não viver para outra finalidade. Agora diante de minha mente via uma grande roda de luz que enchia toda a terra, e enquanto o centro da roda era toda uma luz,
Ao redor dela sobressaía tantos raios por quantos atos havia feito o Filho Divino. E eu passava de um raio a outro para pôr neles o selo do meu te amo, né? O te amo da criatura. A correspondência aqui, ó. O fazer junto, o unir-se a Deus, para deixá-lo em cada raio e lhe pedir continuamente o reino de sua divina vontade, que reine em meio às criaturas, que tudo o conheçam e vivam. Aqui é o fiat da criatura, o faça-se. É a liberdade da criatura para que se cumpra a vontade de Deus, né? Na humanidade, na Terra, entre os viadores. Né? Ou seja, feito aqui na Terra como é no céu. E aqui a criatura com conhecimento, né? No caso a Luísa, colocando o selo, né? Do Fiat, o seu te amo, do seu concordo, o seu Fiat, né? O faça-se, faça-se. Né? Agora, enquanto isso fazia, meu sempre amável Jesus, saindo de meu interior, me disse: minha filha, quem vive em meu divino querer e forma seus atos nele, estes atos permanecem como trabalho da criatura e que colocam Deus em condição de ceder-lhe os direitos de um reino tão santo. Consequentemente, os direitos de fazê-lo conhecer e reinar sobre a terra, porque a alma que vive no meu Fiat readquire todos os atos dele, feitos por amor das criaturas. É a posse de Deus, né? Que é a posse que a criatura tem sobre os atos divinos, sobre a divina vontade. Porque diante disso não se tem outra finalidade do que tornar conhecido, amado e vivido. Ou seja, né? A instalação, né? Do reino da divina vontade sobre a terra. A implantação e a expansão, né? Ao passo que tal criatura se ocupa dessa vida, desse ato divino. É minha filha, que vive em meu divino querer e forma seus atos nele. Estes atos pertencem como trabalho da criatura. Então aqui, ó, eu, criatura humana, estou fazendo. Mas não eu, Deus tomou posse de mim e ele faz através de mim, mas com total adesão, consentimento da minha vontade humana, ou seja, a minha vontade humana está rendida à vontade dele, ao divino querer dele. Né? E as consequências, os frutos virão mediante a minha correspondência. O quão empenhado estou, o quanto torno vida minha esta vida divina. Então vai se dar conforme a criatura se dá, né? Se lança, se ocupa, trabalha. Colocam Deus em condição de render-lhe os direitos de um reino tão santo, consequentemente os direitos de fazê-lo conhecer e reinar sobre a terra. Jesus não tem outros. Então, ai de nós, né? Na nossa miséria, permanecemos em nós mesmos, como foi dito na live, né? Ele conta com cada um, né, dos filhos da divina vontade, uma vez que se dispôs a ser, né? Parai de ocupar de suas coisas, né? De levantar obstáculos, né? Situações que lhe impedem, né? De fazer o sacrifício, morrer para si, viver aqui para a divina vontade. A priorização dos atos divinos, né? Como foi falado, os trechos, as meditações que não estavam sendo postados no YouTube, né? Não pode deixar de ficar, né? Como disse, né? Começado um bem, nunca o interromper. A constância, o ato único, é a vida divina. Deus disse, faça-se a luz, e a luz aí está, né? E independente de qualquer coisa,
sempre estará até que ele diz basta, né? Até que ele diga basta. Né? Assim, nós na divina vontade, né, independente das circunstâncias, das dificuldades, né, a gente morrer para nós mesmos, e ao passo que há esse movimento, Deus há de dispor, né, as situações para que seja favorável. Claro que sempre haverá e tem que haver o espírito de sacrifício, a marca da cruz, né? A santidade, a vida de santidade, não aqui humana, mas santidade divina. Então precisa haver uma morte do humano, a morte da criatura. Ela morrer para as suas preferências, as suas prioridades e colocar aqui Deus como sua prioridade, a vontade divina como sua prioridade. Né? Mais uma vez, Jesus vem chamar-nos a atenção para isso, a deixar a criatura, a deixar-nos aos cuidados dele, a nossa vontade, tudo aos cuidados dele e ocuparmos aqui das coisas dele. Né? Deus torna conquistador não só de seu querer, mas de toda a criação. Não há ato dele no qual a criatura não ponha o seu ato, ainda que fosse um te amo, um te adoro e etc. Que é estar atento a ele o dia todo, o tempo todo. Não tirar os olhos dele, de suas verdades. Ah, mas como vou fazer isso? Como ele está dizendo que ainda que na sua pequenez, como eu te amo. Mas de toda a criação não há ato dele, no qual a criatura não põe o seu ato, ainda que fosse um eu te amo, um te adoro e etc. Então, tendo posto o seu, Deus fica todo empenhado, e o meu Fiat sente-se feliz por finalmente ter encontrado a feliz criatura, né? Que ele tem muito poucos que se dispõem, que se comprometem com ele. Tendo posto o seu, Deus fica todo empenhado e o meu Fiat sente-se feliz por finalmente ter encontrado a feliz criatura disposta a corresponder verdadeiramente e sem interesse, né? A quem pode dar o que ele queria dar com tanto amor, desde o início da criação de todo o universo. Ele encontra na Terra uma criatura que está pedindo aquilo que ele queria dar, que pede exatamente o que ele quer dar, o conhecimento dele, o amor dele, a compreensão dos caminhos que ele traça na vida das criaturas, né? A dizer fiat, a dizer te amo, te adoro e etc., como disse. É a gente aceitar o que nos acontece, fazer o que tem de fazer sem respeito humano, mas visando apenas a glória de Deus. Aquilo que ele queria dar com tanto amor desde o início da criação e de todo o universo. E agora, com esses conhecimentos do livro do céu, ele tem criaturas na terra que, compreendendo e entendendo, sendo formadas por ele, diz fiat, corresponde, faça, Senhor, segundo a tua vontade, a fim de que se cumpra os teus propósitos, os teus desígnios na vida da humanidade, de toda a humanidade, né? Que se estenda por toda a criação o orvalho benéfico, né, sobre as criaturas do passado, presente e futuro. Cumpra-se o seu divino querer. Por isso, a criatura que vive no meu querer divino entra na ordem divina.
torna-se proprietária de suas obras e com direito pode dar e pedir para os demais o que é seu, e como vive nele, seus direitos são divinos, e com direito divino, não humano, pede cada ato seu, é uma chamada que faz a seu Criador, né? E com direito divinos, não humano, pede cada ato seu, é uma chamada que faz a seu Criador. Ela tem posse de Deus, né? Se estabeleceu em seu posto de filha e, como filha, herdeira de todos os bens de Deus, não necessitada de pedir mais nada para si, mas solícita a pedir para os outros que ainda não têm, não reconheceu, não conhece e vive a mendigar na terra amores humanos, satisfações humanas, conhecimentos humanos, né? Negligenciando a, a vida que deveria estar vivendo, né? A vida em Deus, infundida em Deus, ato, no seu ato único, né? A sua vida divina. Né? Seus direitos são divinos e, como direito divino não humano, pede cada ato seu, é uma chamada que faz a seu Criador. Né? Que ao pedir, é o próprio Deus pedindo a ela, é o que ele mais anseia em dar. Né? Porque também esta, estando no seu divino querer, não vai pedir outra coisa senão aquilo que ele quer. Né? E com seu mesmo império divino, lhe diz: dê-me o reino de sua divina vontade, a fim de que possa dá-lo às criaturas, que também o conheçam e vivam e o amam, né? Para que reine em meio a elas, e todas te amem com o amor divino, e todas reordenadas em ti, a fim de que não tenha mais que olhá-las com a mancha, com a cumplicidade das trevas, mas apenas luz, a sua luz divina, né, reinando nelas, não mais as suas vontades humanas obstinadas e rebeldes. Vem, venha sobre a terra o teu querer divino, a reinar por sobre elas. Todas, a fim de que todos te amem e com amor divino, e todas reordenadas em ti, para ti, por ti, né? Agora você deve saber que cada vez que você gira em minha vontade para colocar o que é seu, é um direito divino a mais que você adquire para pedir um reino tão santo. Eis porque, enquanto você gira nela, você é colocada diante de todas as obras da criação, e todas as da redenção se alinham em torno de ti, esperando para receber cada uma sua atuação, para dar-te a correspondência do ato de nossas obras. E tu as vais encontrando uma por uma, para reconhecê-las, abraçá-las, para pôr nelas teu pequeno te amo, o teu beijo de amor para as teres. Então, deixa eu ver se eu entendi até o que a Liliane diz, né, sobre a parte do trecho que ela leu, né, que vai falar dos remédios. A redenção é o remédio. O remédio para aqueles que ainda se encontram no pecado, né, envoltos, mergulhados em suas vontades humanas. Então, os frutos da redenção é o remédio para estes.
Mas para aquele que adentrando a vida na divina vontade, vivendo a vida na divina vontade, estabelecido a ordem na vida dela, que eu entendi, ela não precisa mais desse remédio da redenção, mas estando no fiat divino, ela beija esse ato divino, corresponde a esse ato divino, né, dando a satisfação a Jesus, como foi dito, né? Jesus fez pelas criaturas e agora na divina vontade damos a Jesus o pagamento, né? Fazemos por amor a Ele, né? Correspondendo aos atos dele, como diz na 24 horas da paixão, né? O quão grande é a, a meditar essas verdades, a conhecer de tal modo de tornar vida em nós. Como o próprio Jesus diz, né? A recitar essas horas da paixão sou eu em ato presente, vivendo tudo o que está sendo meditado. Né? E como diz, os anjos estão em torno de vós para recolher as palavras, rezar junto contigo, né? Recolher as palavras e levar ao trono de Deus. Então é grande demais, é a vida do próprio Jesus no Filho da Divina Vontade. Né? E como vai dizer aqui, para dar-te a correspondência do ato de nossas obras, e tu as vais encontrando uma por uma, para reconhecê-las, abraçá-las, para pôr nelas teu pequeno te amo, o teu beijo de amor, para as teres. Né? Tudo se torna propriedade de tal criatura. Né? De fato, o fundir-se em Deus. Né? Tudo que é meu é seu, como ele disse ao filho pródigo. Tudo que é meu é seu. Em nosso fiat não há nem seu nem meu entre criador e criatura, mas sim tudo é em comum, que ele mesmo diz. Não há nem seu nem meu entre criador e criatura, mas sim tudo é comum. E por isso com direito pode pedir o que quer. Oh, como me sentiria aflito e sofredor se minhas tantas penas e atos meus feitos estando na terra, a pequena filha do meu querer divino nem sequer os reconhece, nem busca cortejar com o seu amor e com o seu ato o meu. Como poderia te dar o direito se não os reconhecesse? Muito menos poderia fazê-los seus. Então é até o que me vem, né, sobre aquele trecho que Jesus chega até Luís e diz que tem um sacerdote que havia acabado de suicidar-se, algo assim, ou tentando suicídio, e ele pedindo a ela que ela participasse de sua paixão para a salvação da alma dele, e assim se fez, mas aqui com o conhecimento e com as realidades que temos visto no mundo, nós nos posicionamos e pedimos aqui, né, a graça de Deus, a conversão, a força, né, e tudo o mais da graça de Deus para a conversão, a salvação das criaturas, né, para que conheçam a verdade e sejam salvos. Como até vai dizer também das horas da paixão, aquele que está fraco é fortalecido, o desanimado recebe o ânimo divino, né, o doente é curado, aquele que está sem fé, né, é restabelecida a fé e assim, conseguintemente, né, todas as debilidades da criatura humana, né, recebe a força ali da paixão de Jesus, a força para avançar no conhecimento, né, crescer gole a gole e retornar ao
ao seu posto, né, ao propósito ao qual o tal foi criado. Portanto, assim, até mesmo aqueles que mais precisarem da vossa misericórdia e do vosso amor, como rezamos, né, no Santo Terço. Aquelas almas que mais precisarem da vossa misericórdia e do vosso amor. Deus chama a todos, porém não violenta ninguém. Todos têm a total liberdade de ir ou vir, de ir e vir. Então, a gente tomar essa consciência e nos posicionar segundo o querer divino, a fim de que, assim como Jesus suplanta os nossos atos, enquanto ainda não completos e perfeitos, nós, em tal condição, também suplantamos os atos daqueles que hoje, desconhecendo tal verdade, não vivem. É como o ofertório do Santo Terço na Divina Vontade. Que cada música cantada, novena, liturgia das horas, tudo tem o selo da Divina Vontade. Que cada olhar, cada contemplação à coisa criada tem o selo da Divina Vontade. Seja tudo selado na Divina Vontade. Suplantado o seu divino querer, a fim de que todos possam receber o santo orvalho benéfico e cheguem ao conhecimento de tal verdade e a vivam. Então, reconhecer nossas obras e não somente direto que cedemos, mas posse. O reconhecimento tal de não só ter aqui por empréstimo essa vida, mas a total posse da vida divina e tudo que nela está inserido. Por isso, sem querer que minha divina vontade reine, gire sempre em nosso fiat. A constância, continuidade. Gire sempre em nosso fiat. Reconhece todas as nossas obras, desde a menor à maior. Põe teu pequeno ato em cada uma delas, e tudo te será concedido. Não olha para si, mas para o querer divino. Põe teu pequeno ato. Uma andorinha não faz verão. Põe o teu pequeno ato em cada uma delas, e tudo te será concedido. Tudo te será concedido, porque é o fiat divino. Ainda que seja um suspiro, até como foi dito, até dormindo, estamos a fazer os atos da divina vontade. Então, não olhar para si, jamais, e nem ficar criando expectativa ou buscando ocasiões para fazer grandes atos. Não, já façamos hoje, girar esse fiat divino já nos pequenos atos, pois que fiel ao pouco ele lhe concederá mais. Para Deus toda a glória e para a criatura toda a confusão. Sede ele, com o teu reino, seu divino querer, a prioridade na nossa vida. A total prioridade na nossa vida. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe,
para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Nesse último, no nosso estudo lá, do outro grupo, no estudo anterior, onde Jesus pergunta para Luísa, quem sou eu e quem és tu? E realmente na minha partilha eu coloquei que falar que Deus é tudo não basta, né? Que Deus, ele é o nosso Salvador, nosso Pai Criador. Mas, na prática, ele tem sido o meu tudo realmente, o meu Pai, o meu Criador, o meu viver. Na live ontem, tudo que foi falado, eu tomo para mim. Tudo, de bom e de não tão bom. E quando Jesus falou ali que ele sente falta de amor, esse desinteresse, essa falta de amor para com ele, eu senti Jesus falando comigo. E é claro que o trecho, se a gente fosse, a live ontem terminou um pouquinho mais que 10h30, e se nós fôssemos falar, nós teríamos assunto para 4, 5, 6 horas de relógio. A cada parágrafo do trecho. E essa última aqui, onde Jesus diz, né, que como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os seus direitos para dar ao meu querer o direito de reinar. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer. Por isso a minha vontade, não reinando completamente nelas, não pode formar sua vida em todas as criaturas. Engraçado que assim, eu fico assim alucinada, extasiada vendo como que a Aline, né, como que Jesus na Aline destrincha cada, no estudo ela lê duas frases, 3 frases, e aquele ali é assunto para meia hora, 1 hora, 40 minutos. De tanto que o Espírito Santo fala nela ali. E a gente realmente almeja aquilo ali, né? A gente fala assim, eu quero chegar a esse ponto. É aí que eu quero chegar. Mas a gente precisa ver o quanto a Aline dá para Jesus. Eu vejo que a Aline, ela não dá metade dela para Jesus. Ela dá tudo dela para Jesus, tudo. Ela dá toda a vida dela para Jesus. E aí eu preciso ficar me questionando se eu estou dando tudo para Jesus, se Jesus está sendo para mim esse tudo, se Deus realmente é tudo para mim. No estudo anterior lá do nosso estudo, do outro grupo, Jesus faz uma pergunta para Luísa. Quem sou eu? Né? Quem é ele para Luísa?
E esse quem sou eu que ele pergunta, que ele me faz também essa pergunta, né? Na minha partilha eu disse que não basta dizer que Jesus é tudo, que tudo seria assim muito, né, é um resumo de tudo de Jesus ali, de Deus, né? Mas nós precisamos realmente entender que, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso Salvador e que só Ele basta na nossa vida. Mas não é só falar, não basta só eu chegar e falar que Deus é tudo isso para mim. Mas como que está sendo na prática, no meu dia a dia? Eu estou dando esse 100% meu para Jesus ali? Ou eu estou dando só esse 50%? Como eu quero chegar no mais alto nível que eu puder, se eu não estou dando meu 100% para Deus? E a conversa ontem ali foi desenrolando, né, na live, dessa falta de amor que Jesus vê em nós. Não é só em uma pessoa que Jesus vê a falta de amor, né? Nós tentamos maquiar, né, falando que Ele é o nosso amor, que Ele é o nosso tudo, mas a gente está ali tentando passar uma maquiagem ali, mas a Deus a gente não engana, nós sabemos disso, nós podemos enganar tudo e qualquer coisa, mas a Deus não. Deus conhece o coração de cada um de nós. E aí eu fico me questionando, eu estou dando tudo realmente para Deus, para que eu chegue nesse nível? Talvez eu não chegue, né? Talvez eu não consiga chegar, mas preciso fazer valer. Para que eu fui chamada? Para que eu estou aqui? Para me servir só de mim ou para me servir a Deus? É muito fácil, né? A gente fazer as coisas para nós mesmos. Eu ia partilhar ontem à noite, por fim acabei que eu não partilhei, mas foi até bom porque eu tenho mais elementos para acrescentar aqui na minha partilha. Por exemplo, né, eu vim eu vim aqui fazer o meu cabelo agora de manhã e ontem eu marquei o rapaz para mim vir fazer. E eu tô aqui agora na porta dele esperando ele, porque a gente marcou 8 horas e eu vim trazer meu filho para a escola, então eu já vim, né? Engraçado porque eu consegui fazer esse tempo, né? Eu consegui vir aqui, eu consegui ter esse tempo para vir cuidar de mim. Muito engraçado isso, né? Aí eu fico imaginando assim, Jesus olhando para mim, falando assim, pois é, né? O tempo para você, você teve, né? De cuidar de você. Eu tenho que cuidar de mim? Claro que eu tenho. Né? Ontem também isso foi falado na live, né? Que realmente a gente precisa cuidar da aparência, a gente precisa estar, né? Ter esse cuidado. Mas a questão é, se eu consigo ter esse tempo para mim, eu não posso ter o tempo para Deus? Quem é a prioridade na minha vida? Sou eu? São os meus, as minhas coisas, né? Do meu próprio interesse ou são as coisas do interesse de Deus? O que é prioridade? Então, são essas reservas que Jesus diz aqui, né? Todos querem reservar alguma coisa do próprio querer. Esquecemos de Deus. Então, cadê o meu 100%? Engraçado que... Engraçado não. Mas também foi dito ontem na live a questão do tempo, né? De quem trabalha, às vezes é muito difícil a gente
tentar conciliar, né? Tentar conciliar o tempo ali, para quem trabalha fora, quem trabalha dentro de casa. E eu, na verdade, eu faz dias que eu tenho me questionado, né? E tenho certeza que Deus tem me sondado, tem me rondado, tem falado comigo, mas eu tenho todo o tempo do mundo para Deus. Eu tenho todo o tempo do mundo para Deus. Nada do que eu faço poderia ou pode atrapalhar a minha partilha, a minha desenvoltura, a minha vontade, o meu interesse em aprender. Nada. Então eu não tenho nada que que eu não possa fazer para Deus. Não tenho nada que me impeça. Na live ontem que a Cecília lembrou de um trecho que eu também tinha lembrado, que é onde Jesus queria estar mais tempo com a Luísa, e a Luísa preocupada ali que ela não teria todo o material para os bordados dela ali, e acabar as linhas dela, e ela queria ir buscar essa linha, esse material dela para ela terminar o trabalho, e Jesus disse para ela, falou assim, você não tem fé? Confia em mim que vai dar. Porque se você for lá na casa, lá com a sua família, você vai perder tempo lá. E vai ter mais tempo lá na sua família do que tempo comigo aqui, né? E eu estava lembrando desse trecho e a Cecília foi e falou no trecho, na live, sobre isso, né? E no trecho também que nós estamos estudando lá, que foi passado para nós agora quarta-feira, é, que a Luísa, ela se preocupa muito, né? A Luísa, quando a gente fala Luísa, ela fala de um pouco, né? Todos nós temos uma vida parecida com a Luísa, em certos pontos, né? E a Luísa, ela se preocupa muito em ver Jesus, em ver visivelmente Jesus, porque ela não se sente capaz, com as próprias forças dela, fazer algo, né? Por essa falta de confiança. E, e Jesus, quando aparece para ela, Jesus, né, pergunta para ela por que que ela está tão aflita, por que que ela está tão assim, é, tá tão aflita, né? Tá tão agitada. E quando Jesus aparece para ela fica ali questionando, perguntando para Jesus: ai, por que que o senhor não aparece? O que que eu fiz para o senhor? O que que me fale, o que que eu fiz, né? E ele fala para ela, fala assim, não, que quando ele tá com ela, ele quer que ela, ele quer vir conversar conosco sobre as coisas dele. E não é nós ficarmos ali preocupados com as coisas nossas, com aquela preocupação, ai, eu tô triste, ai, porque isso, ai, porque aquilo, com os nossos mimimi, né? Então, eu sinto que eu ainda estou muito presa nas minhas coisas, nos meus interesses, do que no interesse de Jesus. E é por isso que eu ainda não consigo ver com os olhos divinos as circunstâncias, nem tudo eu consigo enxergar com os olhos divinos nas circunstâncias que me acontecem, nas coisas que me acontecem em volta. Por quê? Porque eu estou sempre preocupada com as minhas coisas, com os meus interesses, que são os efeitos, né? Eu vivo, eu consigo sentir os efeitos de viver na divina vontade, que é essa paz, que é essa paciência, que tudo foi falado ontem, essa paz, essa paciência, uma tranquilidade. Mas tá bom para mim? Tá ótimo, tá ótimo. Mas e os interesses de Jesus? Onde estão os interesses de Jesus? Onde ficam os interesses dele? Nós precisamos ser obrantes e falantes. Nós trabalhamos para Deus. Nós trabalhamos para que Ele repouse
no nosso coração, para que Ele descanse em nosso coração e que para nós assumimos o lugar dele, as amarguras dele. E nós queremos somente a doçura, só as doçuras que nós queremos, nós não queremos a amargura. Nós, quando eu digo, eu, né? Então nós temos que ter e ver o interesse de Jesus, não o nosso. Então eu fico assim, eu tenho todo o tempo do mundo, eu tenho todo o tempo do mundo para Jesus. Mas eu fico muito, eu sinto que eu ainda estou muito presa a mim em querer fazer as coisas e resolver as coisas por mim mesma. Eu ainda não estou entregue 100%. Eu tenho muita informação na minha cabeça, muita informação. Eu fico assim, às vezes eu não consigo, não é que eu não consiga, né? Eu realmente eu não consigo fazer nada, só Deus faz, né? Mas assim, eu sinto que, como é o início lá do outro grupo, é o início, né? Onde a gente está passando por essa purificação, onde Deus ainda está, né, nos formando e está ali, nós estamos engatinhando ainda, embora nós temos muita informação. E eu sinto assim que aí, quando eu não faço partilha aqui nesse grupo, eu consigo fazer, nem que for uma vírgula, um, um, um áudio de 5 minutos eu conseguiria fazer, né? Mas aí eu fico ali muito presa em mim, ai, eu não vou fazer, mas eu esqueço que não sou eu que faço, é Deus que faz em mim. Então, assim, eu me sinto muito presa, né, com as minhas próprias forças. E realmente, quando Jesus falou ali que ele sente que é uma falta de amor, é isso mesmo, é uma falta de amor a ele. E assim, eu sinto que eu não estou dando tudo para Deus, esse 100% que eu preciso dar para ele. Então não adianta eu ficar só rezando, né? Claro, a gente vai, é os gole, mas são coisas que a gente já tem esse entendimento. Que, assim, o que eu fico chateada até comigo mesma é que eu já tenho esse entendimento que, que eu não posso, né, dar ouvido ao meu humano. Eu preciso ouvir a Deus, esquecer o meu humano, que é a treva, né, o pensamento humano, é o precipício, o pensamento humano. Então, assim, eu tenho todos esses conhecimentos, mas eu ainda sinto assim que, sabe, eu tô ainda assim, em cima do muro. Eu sei, eu tenho muita informação, mas eu ainda não consigo desenrolar, eu ainda não consigo ter essa desenvoltura, né, de é Deus 100% na minha vida, eu preciso dar o meu melhor para Deus. Não é o que sobrou de mim, né? É aquilo que a gente fala assim, ai, na hora que der, eu vou fazer. Assim que eu terminar de fazer tal coisa, eu vou fazer. Assim que eu, sabe? Não é o que sobrou que eu tenho que dar para Deus. Eu tenho que dar para Deus o meu melhor. O meu melhor. Isso inclui desde a hora que eu acordo até a hora que eu for deitar. Eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Que é esse amor que Ele falou para mim ontem. Que Ele sente que é uma falta de amor. Então não adianta também eu ficar falando que eu amo a Deus, que eu amo a Deus, e estou olhando só para o meu interesse, tendo sempre essa reserva para mim. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas
diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 16, 4 de outubro de 1923. Para que a divina vontade se torne vida da alma, esta deve fazer desaparecer a própria vontade, e seu querer não deve existir mais. Sentia-me destruída pela dor da sua privação, com o triste pensamento de que Jesus não tinha vindo mais. Oh, como é doloroso pensar que não deveria ver mais aquele que forma toda a minha vida, minha felicidade, todo o meu bem. Enquanto estava nisto, meu doce Jesus se moveu dentro de mim e me disse: Minha filha, como posso deixar-te se na tua alma está aprisionada a minha vontade? E dando vida a todos os seus atos, desenvolve sua vida como em seu próprio centro? Então, em um ponto da terra já está a minha vontade. Ah, se não estivesse esta vida sobre a terra, esta minha vida sobre a terra, minha justiça se desafogaria com tal furor de aniquilá-la. Quando ouvi isto, disse: Meu Jesus, a tua vontade está em todo lado, não há ponto onde não se encontre. E você diz que está aprisionada em mim? E Jesus, certamente que está em toda parte, com sua vastidão, com a sua onividência e com o seu poder, e qual rainha tudo domina e a se submete, não deixando escapar ninguém do seu império, mas como vida, na qual a criatura forma a sua, para desenvolver a sua vida de minha vontade, formar uma vida da divina vontade sobre a terra não existe. Para muitos, minha vontade, não fazendo-a, é como se não existisse. Acontece como se alguém tivesse água em sua própria estadia e não a bebe, o fogo e não se aproximou para aquecer, o pão e não come. Contudo, e que tinha consigo estes elementos que podem dar vida ao homem, não tomando-os, pode morrer de sede, de frio e de fome. Outros tomam-nos muito raramente e são fracos e doentes. Outros todos os dias, e estes são saudáveis e robustos. Assim que tudo está, quando se possui um bem, em se a vontade humana o quer tomar, e o modo como o quer tomar. Assim vai recebendo os efeitos. Assim é da minha vontade. Para fazer-se vida da alma, ela deve fazer desaparecer a própria vontade na minha. Seu querer não deve existir mais. Minha vontade deve entrar em todos os seus atos como o ato primeiro, a qual se dará à alma, agora como água para tirar a sede com suas águas divinas e celestiais, agora como fogo, não só para aquecê-la, mas para destruir nela tudo o que é humano e reedificar nela a vida de minha vontade. E agora como alimento para alimentá-la e torná-la forte e robusta. Oh, como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os seus direitos para dar só ao meu querer o direito de reinar. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer. E por isso minha vontade, não reinando completamente nelas, não pode formar sua vida em todas as criaturas. Uau, incrível esse trecho, né? Muito sério tudo que ele está falando aqui, né? Que é o que estava explicando na live. A gente tem que estar muito atento, para saber sempre, sempre o que é a vontade de Deus, para sempre a divina vontade estar como ato primeiro, como vida de todos os nossos atos, de cada passo que a gente dá, de cada respiração, de cada pensamento, para a gente não acabar se perdendo assim nos nossos afazeres, nas coisas que é da nossa vida, é a nossa vida que a gente tem que fazer e deixar de fazer o mais importante que é a estudar o livro do céu e divulgar e partilhar e fazer a divina vontade ser conhecida, fazer a divina vontade ser amada. Ele, como ele falou aqui, são muito poucos querem dar o direito, ó,
ceder todos os direitos para dar só direito ao meu querer. Muito poucos. A gente sempre tem que estar atento para não cair na tentação de ceder os direitos para a gente. E de viver uma vida e viver assim, pensando que você está vivendo na divina vontade, que você está cedendo todos os direitos para Deus, porque você está cuidando da sua casa, você está cuidando dos seus filhos, você está cuidando do seu trabalho, são coisas que é para Deus, foi Deus te deu o trabalho, a família. E aí você vive focada nisso, fazendo o que tem que ser feito, e pensando que está cedendo todos os direitos para Deus. Não que, como foi falado, não que a gente vai deixar de cuidar da família, dos filhos, do trabalho, você não vai abandonar seu trabalho, sua família, mas você tem que ceder todos os direitos para Deus e tem um equilíbrio, né? No seu tempo, tem uma limitação de tempo, mas tem que ceder todos os direitos para Deus e Ele quer muito, muito, muito que a vontade dele seja conhecida, amada. Conhecida, e para ser amada tem que ser conhecida, e para ser conhecida a gente que tem que divulgar, tem que ser através da nossa boca, tem que ser através da nossa boca, e quem que são essas pessoas? Elas não vão nascer ainda, é a gente. Vai ter gente que vai nascer, mas a gente está aqui com o livro do céu na mão. Então, meu Deus, eu fiquei muito. Eu falei com a Aline, meu Deus, que dor que eu tô sentindo de. Foi um puxão de orelha, assim, uma correção de Jesus muito necessária, muito necessária. Ele mostrar, né? Ele mostrar como a gente ainda fica muito deixando, assim, a vontade dele, essa vontade dele, que é prioridade de fazer a vontade dele ser conhecida, como a gente pode se falhar nisso, né? Falhar. Esfriar o nosso amor. E não ceder todos os direitos para ele. E sacrificar para fazer isso. Tem o sacrifício para fazer isso, mas isso que prova o amor, né? O sacrifício que prova o amor. Então, fazer, não deixar, não paralisar, não parar de fazer as coisas que a gente já estava fazendo, né? Para divulgar a divina vontade, para divulgar o livro do céu. E aí eu fiquei conversando hoje com a Aline. A Aline me ajuda a entender como fazer para poder ter mais tempo, né? Para poder ter mais tempo, porque às vezes a gente fica tão envolvido com as nossas coisas, assim, e a gente fica meio lerdo, sabe? Assim, fica dormindo, como Jesus falou. Você tá conhecendo, tá recebendo, só que você tá dormindo no sentido de não tá falando. E, e por mais que a gente tenha uma rotina complicada, cheia de coisas para fazer, dá para fazer. Dá para fazer as coisas para Deus. Com certeza dá, porque quem dá a força para fazer é Ele. Quem dá a força é Ele. Quem dá. Quando a gente quer mesmo, que é o que Ele falou, que tudo tá na vontade. Ele falou aqui. Ele falou aqui, ó. Ó. Assim é da minha vontade. Para fazer-se vida da alma, ela deve fazer desaparecer a própria vontade na minha. Seu querer não deve existir mais. Minha vontade deve entrar em todos os seus atos como ato primeiro. Então você vai planejar, você vai fazer as coisas, vai, mas é a vontade de Deus, é ato de tudo. Então você vai fazer, mas é tudo num equilíbrio. Você não vai concentrar toda a sua energia para fazer as coisas da sua casa, do seu trabalho e ficar esgotada, porque a gente tem um limite, e você fica esgotada em tanta energia que você coloca nessas coisas humanas e não consegue fazer as coisas para Deus e se perde nisso. E aí não consegue fazer igual eu tava fazendo os vídeos dos temas. Eu tava fazendo. Aí esse mês eu não consegui fazer. Mas como que eu fazia antes? Minha rotina mudou um pouquinho, mas não foi tanto assim. Eu sempre trabalhei, né, fora. Então o que que acontece? É o amor que vai esfriando. E a gente tem que ser bem realista. Não adianta ficar passando panos. Não, não é bem assim, não. É assim, sim. O amor vai esfriando. E se Deus não mostrar pra gente, não,
E a gente tem que agradecer tanto. Eu agradeço a Deus, Senhor, obrigada, porque tem uma pessoa para mostrar, porque é, a gente tem só que agradecer por Ele mostrar ainda, né? Que, que a gente pode se corrigir e voltar pro caminho, né? Tipo assim. Então tá tudo na vontade. Ele falou que a minha vontade deve entrar em todos os atos, a qual se dará a alma. Agora, como água para tirar a sede, com suas águas divinas e celestiais, agora como fogo, não só para aquecê-la, mas para destruir nela tudo que é humano e reedificar nela a vida de minha vontade. E agora como alimento, para alimentá-la e torná-la forte e robusta. Oh, como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os direitos para dar direito ao meu querer. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer, e por isso minha vontade não reinando completamente, não pode formar sua vida. Mas não era isso aqui não, ele falou assim, aqui ó, para muitos minha vontade não fazendo-a é como se não existisse. Acontece como se alguém tivesse água em seu próprio estadio e não bebe, fogo e não se aproxima, pão e não come. Outros, tomando-a raramente, são fracos e doentes. Outros tomam todos os dias e estes são saudáveis e robustos. Aqui ele falou aqui, ó. Assim tudo está quando se possui um bem, em se a vontade humana quer tomar e o modo como quer tomar. É a gente que decide. Tudo está, se você está forte e robusto, se a sua vontade humana quer se alimentar. Tudo está em sua vontade humana querer se alimentar e o tanto que você vai se alimentar. É a sua disposição, é a sua vontade. Deus não violenta. Então ele quer. Mas e você? Você está disposta a sacrificar, dormir menos, por exemplo, né? Que é o que Jesus estava me mostrando. Você pode a, fazer a escolinha à noite, depois que seus filhos dormirem. Pode fazer à noite. Mas aí tem um sacrifício, né? Você vai dormir mais tarde. E não vai poder dormir até tão tarde no outro dia, porque eu tenho outras coisas, tem que acordar cedo para fazer, arrumar as crianças para ir para a escola, fazer o tema do dia e fazer um exercício e vir trabalhar. Mas se a vontade quer tomar esse alimento, o quanto quiser, ele dá a disposição, a força, ele, que é o que ele falou aqui, ó, a vontade dele se dá à alma para formar essa vida, a vontade dele se dá. Então, ele que você está disposta, se você está disposta, ele vai dar tudo. Eu quero, Senhor, eu quero. Então, meu Deus, é só agradecer a Deus por essa live, para ele. E a gente não só ficar agradecendo, obrigado, Senhor, por mostrar, é fazer. Não adianta a gente ficar, entender o que ele falou, saber o que tem que fazer e não fazer. Não adianta. É a mesma, é o que ele está falando. Você tem o alimento, mas você não vai lá tomar. Você não ir tomar é você ir não ir fazer. Eu saber que o que ele quer, saber tudo isso, ter essa luz e eu não sentar e fazer a escolinha. Seria eu ter a água e não beber. Eu ter o alimento e não tomar. Ter a luz e não ser iluminado, porque ele está falando tudo, né? Então agora é fazer, não adianta só ficar contemplando, meditando e não fazer. Muito sério, né? Amém, filha?